a paz do Senhor? Amém. Glória a Deus, casa cheia, né? Que coisa linda, né? Pode sentar a igreja. Eu estava falando ali com o Zelão e com a minha mãe que nós temos que comprar mais cadeiras. Não dá mais as cadeiras que nós temos, graças a Deus. Deus é poderoso, né, igreja? Eu creio que Ele está dando crescimento e cada vez mais a obra vai crescer porque é promessa. E eu falava com o Zelão, falei para ele ali, quantas vezes fizemos culto, só 5 pessoas aqui, e a gente via todas as cadeiras vazias. E para um pastor de ovelhas isso se entristece, porque nós sabemos quantas almas estão aí fora sofrendo, quantas almas estão perecendo, precisando ouvir uma palavra, precisando ouvir um ensinamento. E quando a gente olhava essas cadeiras vazias, a gente se entristecia. Mas quantas vezes também nós oramos em cada cadeira e dizia, aqui vai sentar alguém, o Senhor vai enviar alguém para cá, o Senhor vai preparar e o Senhor tem enviado. Amém? Nunca desista, porque você não sabe os planos do Senhor. Pode parecer que nada vai acontecer, pode parecer que tudo vai parar ali. Não desista, se Deus disse, continue. Ele que dá o crescimento, Ele que faz o fruto, dá o seu crescimento na hora certa. Amém? E eu estou muito feliz de ver vocês aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que eu possa, através da minha vida, o Senhor falar com cada um de nós. Amém? Porque quando eu peço uma palavra, eu falo, Senhor, fala comigo também, porque eu preciso ouvir a tua palavra. Amém? E que Deus venha falar conosco, porque já começou a falar. Porque quase manda a pastora Marli parar, porque ela ia pregar a minha ministração, né? A pastora Marli é muito ousada, né? Porque ela já começa, peraí, calma aí, senão vai ficar pregação igual. Amém? Mas é quando Deus, ele confirma a palavra dele. Amém? Eu fiquei durante o dia folheando a Bíblia, folheando. Na hora de sair, o Senhor falou, quero que você ministre sobre isso. Aí eu falei, meu Deus. Aí quando eu cheguei a pastora Marli, lê igualzinho que o Senhor mandou falar, eu falei, Senhor amado, olha o título da mensagem que Deus me deu, se não é parecido com o que a pastora Marli ministrou. Para que Deus me chamou? Eita Deus, aleluia! Amém? Amém. Sabe o que eu e você vamos ceiar hoje? Sabe o que nós vamos poder sentar à mesa e comer o pão e beber o vinho de Cristo? Porque ele sabia o chamado que ele tinha na vida dele. Nenhum momento nada tirou o foco dele. Teve perseguições, teve calúnia, foi esbofeteado. Foi cuspido, foi humilhado, foi rejeitado, mas ele não desviou do foco. Amém? Quanto maior for a obra que o Senhor fizer na tua vida, maior vai ser as perseguições, maior vai ser as calúnias, maior vai ser todo levante que você passar. Mas eu te falo uma coisa, não desista, porque lá na frente tem vitória e tem honra. Amém? Eu nunca vi Deus chamar alguém e o inferno não se levantar contra. Eu nunca vi Deus dizer assim, olha Vânia, eu tenho uma obra na tua vida. E te prepara, porque o inferno vai se levantar para paralisar. Sabe qual é a diferença dos homens da Bíblia, essas mulheres e homens que fizeram a diferença? Em meio à dificuldade eles não paralisaram, porque eles sabiam o chamado que eles tinham. Como Jeremias foi preso numa cisterna, no meio da lama, jogado lá como um qualquer, mas ele nunca se desviou do que Deus tinha para ele. Continuou pregando a palavra, continuou falando. Não o que os reis queriam ouvir, não o que o povo queria, mas o que Deus queria falar daquela nação rebelde, teimosa e idólatra. Amém? Não desista. Vamos para a palavra dessa noite, que está em Êxodo capítulo 2, versículo 2. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu estava falando com a Tainá, eu falei, estou nervosa, a igreja cheia, estou nervosa de ministrar. Eu falei, imagina quando for 2.000 pessoas. Amém? Deus, eu quero pregar para multidões. Aí quando a igreja enche um pouquinho, você já fica tremendo, né? Receba. Amém, igreja? Amém. Que nós temos essa mania, né? Deus, eu quero prosperar. Deus, eu quero ganhar mais. Aí quando o chefe te chama e fala, ó, eu vou subir você de carro. Não, você tá louco? Eu não consigo não. É muita responsabilidade, não é? Mas você não orou e pediu a Deus prosperidade? Dessa maneira. Se você vai ter prosperidade, você vai ter mais responsabilidade. Porque quanto mais lhe é confiado, mais também que será cobrado. Amém, igreja? Então, se você tem medo, cuidado com o que você pede.
Porque uma vez orando, uma vez confiando em Deus, respondendo o que vai dar, te prepara. Eu estava vendo a irmã ali que o sonho dela, Deus vai concretizar na vida dela. Em nome de Jesus, a irmã aqui, que ela veio nos visitar semana passada, ela e o esposo dela. Eu estava ali pensando, falei, ela não sabe. Está ali pedindo a bênção. Quando eu tiver terceira noite sem dormir, né, pastora Maria? Meu Deus do céu, a bênção é boa, mas vai dar um trabalhozinho, amém? Mas eu creio que ela vai dar muito glória a Deus por não dormir à noite, né? Ela sabe do que eu estou falando. Amém, igreja? Vamos lá, Êxodo capítulo 2, versículo 2. Vamos lá. E foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais, por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. Deixa eu te falar, não existe coincidência. Existe tudo preparação para o projeto de Deus. Amém. Seria coincidência? O menino está passando num cestinho ali e a filha de Faraó e se banhando naquele momento? Era Deus preparando o ambiente para começar a fazer o milagre na vida de Moisés. Amém? Nada na vida do cristão que confia em Deus é coincidência. Tudo está dentro do caminho que Deus preparou para mim e para você. Até as coisas ruins também, viu, igreja? Tudo está dentro do propósito de Deus. Amém? Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie crianças? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Este lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Da salva de palmas ao Senhor. O projeto de Deus nunca vai acontecer na tua vida quando você entrou aqui na igreja e aceitou Jesus. O projeto na minha vida e na sua vida começou lá no ventre da nossa mãe. Muitos acham assim: eu cheguei na igreja, aceitei Jesus e agora vai começar o projeto de Deus na minha vida. Ei, engano seu. A pastora Marli leu aqui no começo que Jeremias foi chamado no ventre da mãe dele e ele foi ungido dentro do ventre da mãe dele. Já viu o projeto de Deus para a vida de Jeremias naquela época, quando ele nem existia e quando ele ainda não era nada. Deus já tinha feito um projeto na vida dele. E às vezes a gente começa a dizer assim: poxa, como eu estou velha, aceitei Jesus velho, não vai dar mais tempo para fazer nada. Ei, fique em paz. O projeto de Deus começou bem antes de você nascer. Aleluia! É que você demorou um pouquinho, né? Mas vai se cumprir. Porque o Senhor, Ele é fiel com a palavra dele, Ele não volta atrás. Quando Ele disse: eu não sou homem para que minta, porque o homem você faz um acordo hoje e amanhã ele volta atrás. Ó, vou te abençoar. Amanhã ele decide que não vai te abençoar e não te abençoa mais. Ele fala: eu não sou filho do homem para que minta, nem para que me arrependa do que eu prometi. E às vezes a gente fica achando que Deus nos esqueceu, porque o tempo passou, que as lutas são grandes. Mas deixa eu te falar uma coisa: tudo está em pé dentro do tempo de Deus. Talvez eu e você estamos sendo moldados, preparados para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você acha que Deus tem falado há 8 anos nesse ministério? O Senhor tem dito: vou largar as tendas, vou fazer de vocês 3 pastores de multidões. Aí a gente queria que acontecesse no outro dia. A gente queria que fosse no outro dia. Mas nós não estávamos preparados. E eu confesso que às vezes a gente não está preparado ainda. Porque vocês não têm noção, é ligações, querendo oração. É pessoas passando mensagem: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Pastor, você pode vir na minha casa orar, pastor, você pode. Vocês pensam que a gente fora da igreja não tem mensagem toda hora? Antes de eu vir para a igreja, se eu postar uma foto lá no status que eu estou vindo para a igreja: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Eu falo: meu Deus do céu, eu tenho que andar com o caderninho anotando o nome de todo mundo da igreja. Vocês não têm
tem noção de quantas pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. Parece que o mundo aí está o oba-oba, mas a maioria está vazio, fria, sem direção, perdida, querendo alguém que conduza. E é nós, como servos de Deus, que temos que conduzir o povo à salvação eterna. Ah, mas eu não sou pastor, e daí? Naquele grande dia, Deus vai perguntar se você era pastor. Deus vai perguntar quantas almas você ganhou para o meu reino. Aleluia. Verdade. Porque não é título que Deus vai perguntar naquele dia. Deus não vai perguntar, ah, você era pastora, ah, você era membro, você era obreiro, você era missionário. Deus vai falar, o que foi que você fez com o talento que eu te entreguei? Porque a Bíblia vai contar a história de um menino que ele foi concebido porque Deus tinha um projeto na vida dele. Só que olha como Deus cuida de cada detalhe da minha vida e da sua vida. Quando a mãe desse menino coloca ele ali naquele rio, né? Para ele ficar ali, por quê? Deus já devia ter falado no coração dela. Eu creio que a mãe de Moisés era uma pentecostal. Era aquela mulher que Deus revelava para ela. Eita, porque glória! ela não colocaria o menino no rio se não fosse a direção de Deus. Ela escondeu aquele menino 3 meses. Você acha que ela ia pegar aquele menino agora e colocar no rio sem uma direção, sem o propósito de Deus? Eu acredito que Deus visita ela e fala, olha, Joquebede, deixa eu te falar uma coisa. Agora começou o meu segunda parte do projeto na vida desse menino. Pode preparar um cestinho, pode colocar ele no rio que eu cuido. Gente, vocês não têm noção, o rio que ela colocou o menino é o rio que tem crocodilos, né, pastor? É o rio Nilo, né? O rio muito conhecido por ter crocodilo. Você acha que eu vou pegar um filho meu de 3 meses? Que eu não pego um filho grande meu, vou pegar um filho pequeno e colocar dentro de um cesto e colocar no rio e deixar a maré levar? Nena, quando você põe no rio de Cipó. Aí, o pastor falou, quando a gente vai para a Bahia, o Pedro fica grudado comigo. O Felipe ainda libera porque o Felipe não sabe nadar. Mas o Pedro onde vai eu vou junto, com colete salva-vidas ainda. Isso que tem meu pai, tem meus irmãos que sabem nadar tudo, mas a gente tá sempre com medo. Quem é mãe aqui que vai numa praia com filho, fica, menino, não vai pro fundo não. E você não tira o olho, né? Porque o pai, desculpa os pais, mas os pais passeiam na praia. Eles jogam bola, eles fazem tudo. Mas quem não tem sossego na praia é a mãe. É assim. Porque a mãe fica toda hora, não é? Meu Deus, eu não tô vendo aqui. A gente não consegue tomar só, né? Você tá vendo aí? Não, não vi não, tô vendo só o Pedro, mas não tô vendo mais não. É o tempo todo. A gente não tem sossego na praia. Mãe não tem sossego. Eu fui no Banana Boy e falei pra Kátia, Kátia, pelo amor de Deus, você olha o Pedro. Tá bom, pastor. Não, Kátia, eu tô falando, fica de olho nele, Kátia. Eu falei 3 vezes, não foi? Fica de olho, até que eu consegui convencer o Pedro no Banana, aí fiquei aliviado. Não que a Kátia não cuida, é porque mãe é assim, não é? Agora você imagina, você pega um bebê de 3 meses que não pode se alimentar. Vai saber se essa criança tem um refluxo, você coloca no cestinho e deixa o rio levar. Eu tenho certeza que Deus visitou aquela mulher. Aleluia. E disse assim, Joquebede, pode ficar em paz. Pode colocar, porque eu vou te mostrar. Aleluia. Quando eu tenho um projeto na vida de uma pessoa, Eita, glória! é por isso que eu faço. Glória a Deus, Aleluia. E aí quando aquele menino é colocado dentro daquele rio, vem a filha de Faraó, a maré leva certinho para aquela mulher, e aquela mulher começa, quando ela olha aquilo ali, que ela vê o menino, ela tem compaixão, cria nela amor pelaquela criança. E é engraçado que ela fala, é filho dos hebreus. Peraí, mas a história vai dizer que foi dada uma ordem pelo pai dela matar todos os filhos hebreus, todas as crianças hebreias, e a Bíblia fala que ela olha e vê que é um hebreu, ela se apaixona. Quando Deus tem um projeto, até aquele que não gosta de você, o Senhor. Aleluia. Glória. Até aquele que te rejeita, que te despreza, o Senhor faz gostar de você. Verdade. Porque a palavra de Deus não diz que quando Esther se apresenta diante do rei Assuero, eu não me apresentei diante de ninguém ainda que vai gostar, né? Quando a Esther se apresenta diante do rei Assuero, a palavra de Deus diz que o quê? Que o rei Assuero achou graça diante dela. Quantas mulheres lindas passou ali? Quantas mulheres magníficas, com os corpos maravilhosos, com a aparência deslumbrante, apareceu diante do rei. A palavra de Deus fala que elas passavam antes num lugar que tinha joias, escolhiam joias, se vestiam, colocavam joias no pescoço, no dedo, no orelha e tudo, e se apresentava o rei com brilho, com tudo. E Esther falou, não quero nada não, só quero o coração do rei. Porque ela sabia que o que iria conquistar o rei não era o que estava externo, era o que estava dentro. E mulherada, temos que nos cuidar, temos. Mas o que vai conquistar, aquele que vai ficar do teu lado, não é a aparência que você tem dentro. Porque na velhice é isso que vai valer a pena. Porque se você pegar um casal que
Começou a namorar lá jovenzinho, hoje estão com 60 anos de casado, estão os dois com 80. A aparência importa mais alguma coisa? Não. Por mais dinheiro que você tem para fazer plástico, uma hora não vai ter resultado. Não é verdade? Começa a estique daqui, estique dali, uma hora tudo vai cair. É a lei da natureza, gente. Pastor Donizete, tá cheio de graça. Começou. Amém, igreja? Mas o que está dentro é o que importa. E quando o rei Assuero olha para Esther, para Radassa, que até aquele momento ela se chamava Radassa, ele vê nela o que ele não viu nas outras. Porque o brilho não era das joias, o brilho era o brilho do Espírito Santo. Eu e você tem que ter o brilho do Espírito Santo. Porque o que vai nos abrir porta é o Espírito Santo. O que vai fazer com que pessoas nos contratem, o que vai fazer com que pessoas nos dêem promoções, vai fazer com que pessoas fechem negócio conosco, é quando ela olhar para nós e ver nós o Espírito de Deus. Quem é que não quer fazer negócio com Deus, hein? Eu quero. Se eu preciso devolver 10%, 90% fica comigo. Eu fui fechar um grande contrato lá em São Paulo com o pessoal do SBT uma vez. E quando a gente chegou naquela sala de reunião, o produtor queria me dar 30%, eu seria artista, e ele queria me dar 30% e eles dividiram o resto. Eu falei, safadeza, ainda vou ter que dar 10% para Deus ficar só com 20%, né? E aí, não, eu falei, não, com esse valor eu não concordo. Aí Deus veio e falou, ó, se você me servir, for fiel na terra, tudo que você fizer, eu vou te prosperar na terra. E eu só quero 10% de volta. Tem melhor sócio do que esse? Ele te dá vida, te dá saúde, te dá capacidade, te dá sabedoria para você administrar, e ele só pede de volta 10%. Porque se você for fechar qualquer negócio aí, é 40%, 50%, né? Deus fala, não, eu vou te abençoar na terra. Tudo que você fizer, eu vou te colocar a bênção. Agora não se esqueça de quando você estiver abençoado, traz a minha casa os 10%. Aleluia. Eu não preciso do teu dinheiro, mas a minha obra precisa. É engraçado que eu estava em Pinheiros ontem trabalhando, em Alto de Pinheiros, e eu via aqueles prédios que é um por andar. E eu dirigia falando, Senhor, tudo é teu. O Senhor é dono de tudo, o homem acha que é dono disso aí, isso é tudo do Senhor. Dá um desse pra mim, por favor. Por andar, né? Uma Uber, né? Fazendo meu dinheirinho ali, pedindo um apartamento por andar em Pinheiros. Gente, é coisa muito linda. Eu fico maravilhado com aquela região. Eu falava, Deus é tudo seu, porque o Senhor é dono de tudo, o homem não tem poder de nada. Toda a riqueza, tudo é seu. E eu falei, um dia o Senhor me dá um desse aí? Poxa Deus, olha que varanda. Eu já imaginava o pastor Alex pedindo de churrasco ali naquela varanda. Gente, aquela varanda é coisa de louco, é quadradona, linda. Eu imaginava o pastor Alex fazendo aquele churrascão lá, né? E a gente recebendo todo mundo ali. Só me inclui na cozinha, tia. Não, você tem um dom, né? Eu não tenho um dom disso. O meu dom foi pra ganhar dinheiro, e você cozinha. Amém, igreja? Amém. E gente, eu o tempo todo pensando assim, um dia eu sou pode. É que passa um anjo e diz amém. Você está entendendo, igreja? Deus é dono de tudo. Ele governa tudo, o homem não governa nada. Porque por mais rico... Lembra que ano passado morreu o dono do Banco Safra? Acho que ele é bilionário, né? Era. Trilionário. Levou alguma coisa? Não. Não fizeram um caixão com os bilhões dele? A filha dele disse que ele tinha dinheiro para construir quantos hospitais ele quisesse, aparelhados com a melhor tipo de aparelhos mais sofisticado do mundo, se ele Não teve quisesse. jeito. E morreu pedindo ar para respirar. Sabe o que não adianta? Porque nada é nosso. Quando Deus der o melhor para você, nunca coloque a soberba e o orgulho no teu coração. Porque Deus está te emprestando, mas nada é nosso. Porque a gente veio do ventre da nossa mãe nu e vamos voltar nu. E só vai colocar uma roupa se o teu familiar quiser ainda. Porque se o teu familiar não quiser nem colocar roupa no caixão, você vai nu de volta para lá. Você sabia? Ó, deixa bonito, hein? Você, depois de morto, você não tem nem direito de escolher a roupa que você vai querer, o caixão que você vai querer, as flores que você quer. Não importa o dia que você tem, que vai decidir quem ficou depois. Então nada é nosso. Quando você tiver seu carro importado na sua mansão, na sua cobertura em Alto de Pinheiros, eu vi isso. Lembra de mim, me chama. Amém? Quando você tiver, lembre-se, Deus está te emprestando, mas não é teu. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. E se a gente tiver um coração desse, a gente começa a relaxar.
porque a gente sabe que tudo está no controle dele. Amém? E aí a Bíblia vai dizer que o menino nasce, Deus coloca lá, a filha de Faraó se apaixona por Moisés. E aí é engraçado, porque tem uma palavra na Bíblia que diz: ensina a criança o caminho que deve andar. E quando ela for grande, ela não vai se apartar. Eu falei pro meu filho, pra meter medo. Eu falei: ó, rapaz, escuta aqui. Você tem 29 anos, mas eu sou serva de Deus. Eu vou te colocar no meu joelho. Te prepara que Deus vai te pegar. Oxi, mãe, que isso? Pega na O esquina. quê? Você acha que eu não sou serva não, cara? Ó, vou pôr você no joelho. Pega na esquina. E Deus vai te catar, hein? Ficou com medo. Você acha que Deus não ouve minha oração? Não, você está precisando levar umas sacudidinhas de Jeová. Acho que não vou pedir a Deus para dar sacudida. A gente nunca pede para dar sacudida no filho. Mas dá uma enganadinha neles, né? Para esse cara comer. Porque as pessoas têm que entender que sobre nós há uma autoridade. E você tem que começar a andar com uma autoridade. Porque você é a autoridade de Deus nessa terra. Aleluia! E olha como Deus é tão bom que Ele prepara que Moisés cresça, não ouvindo o que os hebreus, não o que os egípcios faziam, mas o que o povo de Deus era. Tanto que Deus prepara a própria mãe para cuidar de Moisés, e enquanto ele crescia, o que acontece? Ela ensinava os preceitos do Senhor, a lei do Senhor, o caminho do Senhor, porque a palavra de Deus diz: ensina o menino o caminho que deve andar, e quando for grande ele não vai se apartar. Aleluia. E aí aquele menino cresce ouvindo do povo, ouvindo falar que teve um povo lá atrás que serviu ao Senhor, que Deus chamou, que Deus separou para uma grande nação. E ele começa crescendo ouvindo aquela palavra. E a mãe dele ainda ganha salário para ensinar a palavra de Deus para o próprio filho. Olha que Deus maravilhoso. Amamentou o próprio filho. E as pessoas estão preocupadas se Deus vai pagar teu aluguel. Ei, Jesus. Está preocupado se você vai pagar sua conta de luz, sua conta de água. No dia que você aprender a descansar e confiar no Senhor, como Joquebede confiou em Deus, entregou o filho dela naquele cestinho, porque ela sabia que quem cuida é Deus. Quando você aprender a confiar e entender que é Deus que cuida de você, nos pequenos detalhes, você descansa, igreja. Você começa a confiar, você começa a entender que Deus tem o controle de tudo. Aí você acha que chega na tua vez, Deus não vai ter o controle. Porque chegou na tua vez, Deus esqueceu de você, Deus perdeu o poder. O que está faltando em nós é confiança num Deus que não muda, num Deus que não dorme, num Deus que não tosqueneja, num Deus que está conosco todo o tempo, cuidando de cada detalhe da minha vida e da tua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes, é um Deus que Ele cuida nos mínimos detalhes. Às vezes coisa que você quer para a tua vida, que você sonha, quando o Senhor prepara, que você vai ver: nossa, mas tinha esse detalhe que eu pedi, olha, o Senhor fez. Aleluia! Glória a Deus! Você está entendendo? E a palavra de Deus diz que esse menino cresce, conhecendo a cultura do povo dele. Quando ele já está formado a mente, aí a filha de Faraó manda buscar ele, ele vai para o palácio. Só que aí no meio do palácio da riqueza, Moisés esquece do chamado dele. Moisés começa a achar que a vida dele é aquele luxo. 40 anos Moisés vive lá no palácio curtindo da riqueza. Ei, mas deixa eu te falar, todo chamado que eu e você tem no nosso coração, uma hora vai começar a queimar. Por mais que você fuja, por mais que você escolha outros caminhos, uma hora o chamado que Deus tem na tua vida vai queimar tão forte, Aleluia. que você não vai entender. Hoje uma amiga minha me chamou e falou assim: eu queria que você fosse assistir uma peça comigo. Falei: ah, tá bom. Falei: segunda eu não posso, porque eu tenho intenção na igreja, pode marcar pra terça. Aí ela me ligou antes de vir pra igreja. Falei: então, deixa eu te falar uma coisa. Aquela que vem aqui a Fran, né? Deixa eu te falar uma coisa. A peça é complicada. Por que tem a peça? Na hora você começa a cantar os orixás e a mulher incorpora lá. Você vai levar uma pastora pra assistir uma peça dessa? Os demônios não vão descer lá. Ela: menina, então eu pensei em você. Eu falei: não vou trazer a pastora aqui, você tá doido? Você tá louco? Vou te trazer a pastora pra assistir uma peça dessa? Eu falei: na hora que você me mandou o tema da peça, eu já entendi o que era. Chama-se Cruzilhada. O que você espera disso? Ela: ai, pastora, me perdoa, eu não vou levar só nessa peça não. Eu falei: nem dá, porque na hora que começar a manifestar lá, eu vou começar a orar aqui, os demônios não vão descer. E vai atrapalhar toda a peça. Eu falei: eu não vou, não é porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo deles não. Eu só não vou porque não é um ambiente que eu quero estar inserida. Eu falei: a gente troca, a gente vai jantar fora, nós dois, a gente... Ah, então ótimo, eu tô toda feliz. Sabe por quê, igreja? Tem lugares que não nos cabem mais. Tem lugares que não nos cabem, porque o chamado, ele grita muito mais forte dentro de nós. O chamado que Deus tem na nossa vida tem uma hora que começa a chamar tanto que você não tem mais paz. Que você começa a entender
que até ali você andou com suas próprias pernas, mas a partir de agora é Deus que vai ter que te conduzir. Aleluia. Aleluia. E quando tudo começa a dar errado na tua vida, é porque você está fora da direção. É porque você não está fazendo o que Deus chamou, você está fazendo o que você quer fazer. E Moisés foi assim, Moisés ficou lá no palácio vivendo, né? Até não queria, quem não queria viver no palácio, gente. Mas chega uma hora que quando ele sai do palácio para andar no meio do povo, ele vê o povo dele escravizado. Aí ele lembra, ensina a criança o caminho que deve andar. Ele lembra da mãe dele falando: olha meu filho, você mora no palácio, você está no palácio, mas você não pertence ao palácio. Eita Deus. Você pertence ao povo de Deus escolhido. Glória a Ele vê Deus. aquele hebreu sendo maltratado, sendo escravizado, cresce nele uma fúria, uma ira, que ele vai lá e mata o soldado. E aí com isso ele foge para o deserto, e 40 anos ele fica lá no deserto. Mais uma vez Moisés fugiu do que Deus tinha para ele. E aí você vai lá no capítulo 3, olha só. Capítulo 3, Jonathan, coloca aí, Jonathan. Capítulo 3 de Êxodo 3:7. Êxodo 3:7. E quando Moisés está lá achando que agora está tudo bom, porque ele estava casado, estava feliz, cuidando lá, né, do rebanho do sogro dele. Agora eu cheguei no nível que eu quero. Agora eu estou no nível que eu pedi a Deus. Tenho esposa, tenho meus filhos, vou ficar por aqui e vou cuidar da minha vida aqui. Aí Deus fala: Moisés, chegou o momento agora de você fazer o meu chamado na terra. Então, olha o que o Senhor fala: e disse aí do Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exastores. Hoje estou mal, né? Falei, né? Tudo bem. Na hora que minha língua trava. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do efeu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Que nem Jeremias falou, né? Quem sou eu para ir lá? Deus, você está de brincadeira? Eu estou cuidando de um rebanho aqui no deserto. Eu nem tenho mais contato com esse povo há 40 anos. Já pensou? 40 anos. Ele não tinha mais contato com o povo do palácio. Deus falou: mas é você que vai mandar. É você que vai lá. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia. Aí você acha que a tua vida está sossegada, né? Casei, tenho meus filhos, está tudo ótimo. Ela vai pensando. Deus te chama onde você estiver. Talvez seu ministério é cuidar de casais. Talvez seu ministério é cuidar de crianças. Talvez seu ministério é cuidar de jovens. E quando chegar a hora, Deus vai te pegar onde você estiver. Eita Deus. Não adianta se esconder. Ai, Deus, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar do meu casamento. Tenho que cuidar do casamento, mas tenho que cuidar da obra. Deus, eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar dos filhos, mas tenho que cuidar da obra. Aleluia. Porque o dia tem 24 horas, tem 7 dias na semana, há tempo para tudo. Tem tempo de cuidar da obra, tem tempo de cuidar da casa. Porque Deus não colocaria sobre nós algo que Ele não viria, que a gente tem capacidade de administrar. Você sabia que Deus levanta umas pessoas na vida, prospera para que ela oferte a obra? Outros Deus chamou para limpar o banheiro. Essa semana eu vim aqui, limpei a igreja, fiquei tão feliz. Coloquei uma palavra aqui, estava ouvindo a Camila Barros ministrando, e eu aqui limpando a igreja. Gente, eu tenho título de pastora, mas eu sou serva de Deus. Se tiver que limpar, eu limpo. Se tiver que faxinar a obra de Deus, eu faxino. Porque eu fui chamada para servir, não é título. E Deus falou: Moisés, chegou o tempo agora, chega de fugir. Você fugiu 40 anos no palácio, fugiu 40 anos no deserto. Agora é tempo, Moisés, de você fazer a obra que eu te chamei na terra. Agora uma coisa que me chamou a atenção: disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Peraí, Moisés estava vivendo a vida dele, né? Cuidando de tudo que ele achava que era dele. E naquele momento Deus fala: ah, o meu povo está lá no Egito clamando, pedindo socorro. Ah não, eu vou chamar. Vai ter aquele rapaz ali no Egito, ali no deserto ali, ó, cuidando de rebanho. Ah, vai ser ele. Ei, Deus está de olho em você desde o dia que você foi gerado. Aleluia. É verdade.
Eita glória! Deus já sabia do clamor do povo há muitos anos, há 80 anos antes de Moisés nascer. Deus não pegou Moisés aleatoriamente. Não tem que mandar, vou mandar você. Não tem que. Não, igreja. O projeto na vida de Moisés não começou quando ele tinha 80. Começou quando ele foi gerado. Porque a Bíblia é bem clara em falar: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. O projeto de Deus já era antes do nascimento de Moisés. Deus não estava ali vendo o povo clamando e falando assim: peraí, o povo está clamando. Então eu vou pegar esse que está aqui, ó, sem fazer nada no deserto, e vou levar ele. Não! Você acha que você está vivendo a tua vida de qualquer jeito? Deixa eu te falar, o projeto começou lá antes de você ser gerado. Eita glória! E quando chegar a hora, Deus vai mandar te chamar. Sem fazer apologia política, mas eu acho um vídeo interessante que eu vejo na internet. O atual presidente, né, Jair Bolsonaro, vocês já viram um vídeo, ele lá falando na Câmara dos Deputados, sozinho, ninguém ouvia ele? Vocês viram esse vídeo? Pastor, eu vi um vídeo, ele falando sozinho, ninguém dava crédito para ele. E foi engraçado porque eu vi um vídeo dele, essa semana até compartilhei com alguns, ele falando assim, 2014, ele foi no programa do Ratinho, e o Ratinho falou assim: a esquerda é contra você, né? Falando tal, ele falou: Ratinho, se eu me elegesse, ia ser uma briga feia com a esquerda. Só que eu nunca me elegeria no Brasil. 2014. Ele falou isso. Eu jamais me elegeria no Brasil. Porque ele sabia que ele não ia dar ninguém. Alguém ouviu falar dele antes desse presidente? Você sabia que ele tinha sido deputado há muitos anos? Eu nem conhecia ele. E ele falou em 2014 no programa do Ratinho: eu jamais me elegeria no Brasil. E aí quando eu vi o vídeo, eu até brinquei com o Tainan, não foi com o Tainan, com um amigo meu, eu falei assim, engraçado, que ele estava lá falando no programa do Ratinho: eu nunca me elegeria. Deus falou assim: espera 5 anos que eu vou te colocar lá. Aleluia! Espera só mais 5 anos, Jair, e eu te coloco lá. Aleluia! Você pode estar passando o que você estiver passando, mas você não sabe o que Deus projetou na tua vida. É verdade. Você não sabe o que Deus tem preparado para mim e para você. Aí eu te pergunto: para que Deus te chamou? Para que Deus me chamou? Você já parou para perguntar para Deus por que Ele te chamou? Para que Ele te chamou? Pastor, mas e se eu perguntar e Deus me falar e não é o que eu quero? Desculpa, você vai ter que ir assim mesmo. Porque Moisés falou assim: eu não sei falar. Como que eu vou? Eles não vão me ouvir. Moisés, vai, porque eu serei contigo. Aleluia! Jeremias fala: Deus, eu não passo de uma criança. Ô Jeremias, o que eu colocar na tua boca você vai falar. Ai, mas pastor, eu não sei falar. Ei, é o Espírito Santo, igreja, que fala através de nós. A palavra de Deus diz que quando Pedro chega diante dos acusadores dele e começa a discursar, os sacerdotes falam assim: ué, onde esse homem achou tanta sabedoria? Esse homem não é um pescador? Ele não é um pescador? E por que ele fala desse jeito tão bonito? Porque não era Pedro, eram as palavras do Espírito Santo. Glória a Deus! Você está entendendo? Não é eu e você, é o que está dentro de nós que vai fazer a obra. Nós só temos que dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, estou preparada. Aleluia! Pode me enviar, porque eu irei, Senhor, fazer a tua obra. E eu disse para Tainá ali, falei para Deus: eu quero pegar a multidão, eu estou tremendo para pegar a igreja cheia pequenininha. Amém, igreja? Porque a gente tem que entender o que Deus nos chamou. E quando Deus nos chamou, olha que interessante, que eu trouxe até um livro, eu estava lendo durante o dia, chama-se Liderança Espiritual, o desafio para o mundo atual, como ser um líder espiritual para o mundo atual, que não está fácil. E olha que eu achei bonito o que ele falou aqui, ó. Quando eu tinha 40 anos, ocorreu-me que seria melhor continuar junto com o meu ministério. Ele estava para estudar e foi fazer a obra. O estudo do qual eu havia desistido, para voltar a estudar um dia qualquer. Aí, com 40 anos, ele falou: pô, vou voltar a estudar. Estou parada aqui só cuidando da obra, eu vou voltar a estudar. Aí, entretanto, enquanto orava a Deus, eu ouvi dizer-me: você está com mais de 40 anos agora. Quero que você dedique o restante da sua vida como pastor. Não quero que volte a ser um aluno ou um médico. Você é um pastor. Então dedique-se somente ao seu ministério. Estude a palavra diligentemente, para que possa cuidar bem do rebanho que eu confiei a você. Esta é a sua tarefa. Ele falou: Deus, eu vou voltar a estudar medicina. Eu estou com 40 anos. Deus falou: não. Você está com 40 anos agora, você quer voltar a estudar?
Não, você vai cuidar da minha igreja, do povo que eu te confiei. Você vai estudar a minha palavra. E é engraçado que desde que eu ouvi essas palavras, eu tenho dedicado minha vida à meditação das Escrituras e à oração, bem como em cuidar bem do rebanho. Por consequência, Deus tem me abençoado glória a Deus. Enquanto ele ficava em dois pensamentos, estudo ou não estudo, estudo ou não estudo, volto ou não volto, eu falei, pai, você está com 40 anos, não é hora mais de voltar a estudar, é hora de você cuidar da minha obra. E eu te pergunto, qual foi a promessa que Deus te fez? Pastor Alex, Deus fez uma promessa de uma obra grande. Amém? Como é que é o nome da igreja? Põe aqui, Jonathan, o nome da igreja, para mim, por favor. Até lá, faz o nome da igreja. Tem aí? Quando Deus nos chama para uma obra, igreja, nós temos que andar na preparação daquilo que o Senhor nos chamou. Isso é eu dizer para o Senhor, eu confio no teu chamado. Quando Deus nos chamou, nós iríamos colocar Ministério Apostólico Rosa de Saron. Foi o projeto, nós três. Amém? Aí veio uma pessoa que hoje faleceu e dorme no Senhor, que nos ungiu. Ele disse, o Senhor mandou vocês colocarem no meio internacional. Aí a gente deu risada. Donos de um restaurante praticamente falidos, né? Sem emprego. Aí Deus fala, não, vou chamar vocês para uma obra, mas eu quero que no meio da apostolagem vocês coloquem internacional, porque a Rosa de Saron vai ser internacional. Aleluia! Aí a gente disse, Deus está de brincadeira. Eu nem falo inglês. Pastor não fala inglês, a pastora Maria não fala inglês. Como que vai ser internacional? Mas a obra é dele, não é nossa. E quando Deus disse que a obra era grande, porque a obra não vai ficar só no Brasil, a obra vai se espalhar pelo mundo inteiro. Pastor, mas só tem 30 pessoas aqui. E daí? Há 2 anos atrás só tinha 5, né, pastor? Deus faz da noite pro dia. Porque pro nosso Deus não tem tempo. Quando ele vê que a gente está pronto, ele fala, agora você vem. Lembra de Moisés lá no deserto cuidando do rebanho? Deus falou, agora chegou a sua hora, Moisés, vem. E um rapaz meio foi, né? Porque a Bíblia relata, a Bíblia nos historiadores diz que para ele não chorar, para ele não ser morto, a mãe dele colocava um pano na boca dele. Porque existia o decreto que todas as crianças fossem mortas. Então para ele não chorar, a mãe dele colocava um pano embaixo da língua dele para ele não chorar. Você imagina, como é que você controla um bebê chorar? Não controla, né? Então a mãe dele tampava a boca dele com um pano para que ele não chorasse, para que os soldados não ouvissem o choro dele e não viessem matar ele. Então por isso que ele ficou meio gago, meu fonho. Por isso que Arão teve aqui na frente dele falar por ele. Porque ele falava tudo embolado. Ei, mas quando Deus viu ele no deserto, Deus não olhou a aparência, Deus não ouviu o falar dele. Deus viu que o coração dele estava pronto. Aleluia. Então eu te pergunto nessa noite, para que Deus te chamou? Deus chamou para você vir aqui, sentar, esquentar um lugarzinho. Ah, eu vou lá ouvir uma palavra bonitinha porque eu não quero ir para o inferno. Ah, eu vou lá ouvir uma palavra porque eu preciso de uma prosperidade. Você está na hora de você perguntar para Deus, para que o Senhor te chamou? Ai, tá Deus. Porque por muito tempo eu fiquei questionando o Senhor, eu não quero ser pastor, eu quero ter minha vida, eu quero ter minhas finanças, eu quero. Até o momento que quando Deus começou a queimar no meu coração a vontade de servir a Ele, nada mais me satisfaz do que estar nesse altar. Nada mais me satisfaz se não for estar no altar, se não for pregando a palavra dele. Aleluia. E essa semana uma amiga minha tirou a palavra e falou, pastora, ela está recém-convertida, ela falou, você pode me explicar o que é? Porque eu adoro sua explicação, você fala numa linguagem tão simples. Aí eu falei para ela o que Deus estava falando daquela palavra, eu falei, meu, por isso que eu amo você me explicando a palavra, eu não entendo a palavra, você me explica de um jeito que eu entendo, porque eu sou leiga ainda. Eu falei, porque esse é o meu dom. O meu dom não era ser atriz como eu queria. O meu dom não era ser uma executiva como eu me formei para ser. O meu dom é pregar a palavra. E enquanto eu vivia querendo o que eu queria, eu não tinha nada. Pagava aluguel, andava no carro velho. Quando eu comecei a deixar o Senhor fazer o que Ele quer na minha vida, a minha vida começou a andar. Hoje eu tenho meu apartamento, eu tenho meu carro. E eu sei que é só o início do que Deus vai fazer. Porque quando você entra naquilo que Deus te chamou, a tua vida começa a andar. Se a tua vida está paralisada, se a tua vida ainda não pegou rumo, é porque você está fora do caminho que Deus quer para você. Então quando você chegar na tua casa, quando você estiver na tua casa, na madrugada, que você for dobrar o teu joelho, você pergunte, Deus, eu quero saber, para que o Senhor me chamou?
Porque deixa eu te falar uma coisa, igreja. Quando você tiver certeza do que Deus te chamou, nada nem ninguém vai tirar seu foco. Pode ser a proposta melhor da terra. Não! Eu tenho o meu chamado. Eu sei para que eu nasci. Eu nasci para servir o Senhor. Eu nasci para cuidar da obra. E quando você tem essa certeza, pode vir o maior convite, como veio para Daniel, como veio para José, e nenhum deles se corromperam. Porque deixa eu te falar uma coisa. Só se corrompe quem não sabe o que quer da vida. Só se corrompe quem não sabe o que Deus quer para ele. Porque se eu e você sabe, ainda que veio o rei, a rainha Manuca não existe agora, né? Pode vir o rei da Inglaterra te oferecer o melhor cargo do mundo. Não, obrigada. Eu fui chamado para pregar. Glória a Deus. Mas eu tenho que me oportunidade de mim, gente. Já acabou? Tava tão bom. Amém, igreja? Amém. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus.